Tudo começa quando Mirta fala para Alma que ela precisa fingir ser amiga de Leonardo, e que ela poderia arrumar um pretendente para ir visitar ela na casa, e fazer ciúmes para Leonardo. No apartamento, Sandro e Fedra conversam, e ele diz que não vai ser fácil convencer Dario a falar com ele, e Fedra diz que vai embora porque viu a garrafa de cachaça na bancada. Mas Sandro garante que não vai beber, e que agora é um homem limpo, e que pretende ser um ótimo pai para Leonardo e Dario. Fedra ainda continua com medo dele beber, mas Sandro garante que não vai mais fazer isso e pede para ela ficar. Sandro diz que quer escrever uma carta para Dario, e Fedra diz que isso é ótimo, e manda ele aproveitar que ela não vai passar a noite com ele, porque quer falar com seu filho, e para ele saber que ela estava em casa, e garante que vai ser só por uma noite. Sandro diz que vai ser a noite mais longa de sua vida, e fala que eles já perderam uma vida toda, e não quer mais se afastar dela. Então diz para Fedra que quer que ela seja sua esposa, e Fedra emocionada aceita o pedido. Enquanto isso, Luz entrega folhetos com a foto de Guilherme, e com a ajuda de Ângela, Pablo e Abel, eles perguntam às pessoas pelo menino, mas não conseguem nenhuma informação, e Luz sofre com isso. Dario enche a cara de cachaça, e recebe uma ligação, e quando ele atende a Samantha, que está procurando por ele há horas, e reclama porque ele não respondeu suas mensagens. E Dario ironiza dizendo que deve ser porque ele não abriu as mensagens. Então Samantha pergunta se ele sabe com quem está falando, e ele fala que está conversando com Sami Verga, e ela pergunta se ele está bêbado, e Dario diz que um pouco, então ela pede para ele passar o endereço de onde está. Na comunidade, Luz chega em casa acompanhada dos amigos, e diz que não acredita que eles não conseguiram nenhuma pista de onde Guilherme possa estar, e os amigos falam para ela ficar calma, e que a qualquer momento o garoto vai aparecer. Então Abel e Pablo falam que vão na rua comprar algo para eles comerem. No hospital, Alma toma café com Leonardo, e ele agradece por ela ter levado Mirta até o hospital, mas não entende o porquê a mãe não quis que o doutor fosse até em casa. Então Alma fala que Mirta deve estar cansada de ficar deitada e também conta que ela disse que quer ver uma amiga após a consulta, então Leonardo diz que tudo bem, mas pede para ela levar sua mãe para casa depois. Alma fala para Leonardo que sente muito porque Ângela foi mandada embora de sua casa, e garante que não tem nada a ver com isso, e depois lembra que falou para ele que os dois poderiam voltar à relação, e Leonardo começa a negar, mas Alma diz que já entendeu, e que entre os dois não pode haver mais nada, e Leonardo fica desconfiado. De volta à comunidade, Pablo e Abel estão voltando da rua, quando Abel resolve tirar satisfações com o primo, porque no dia anterior encontrou ele agarrado dormindo com Luz, e então Pablo fala que ela estava triste e pediu para ele não a deixar sozinha, mas Abel não acredita e diz que ele já está se aproveitando dela. Pablo fica com raiva, e diz que Abel não vai falar assim de Luz, e os dois começam a brigar no meio do pátio, e alguns vizinhos aparecem gritando e param para assistir, e nisso Luz e Ângela chegam para separar, e acidentalmente Pablo está de costas e Ângela acaba batendo com a cabeça nele, e cai desmaiada no chão para desespero de todos. De volta ao hospital, Alma garante para Leonardo que quer só ser sua amiga, porque já entendeu que entre eles dois não pode acontecer mais nada, e fala que se ele quiser conquistar Ângela pode contar com a ajuda dela para desabafar, e Leonardo acha graça, mas Alma pede para ele aceitar como amiga, e Leonardo diz que tudo bem. Em seguida, Leonardo recebe uma ligação de Luz contando o que aconteceu com Ângela, e Leonardo fala para Alma que Ângela teve um acidente e sai apavorado, deixando Alma sozinha na mesa. Por outro lado, Samantha chega no bar e encontra com Dario, e ele começa a falar coisa com coisa, e Samantha pergunta se ele bebeu aquela garrafa toda e ele confirma. Então ela pede um copo e bebe o restante. Dario começa a querer contar seu problema, mas Samantha o interrompe, dizendo que os traumas dos empregados a incomoda, então Dario pergunta sobre o que ela quer falar com ele, e Samantha diz que no caminho vai explicar, e pede a conta do bar.
Nesse meio tempo, Leonardo examina Ângela e diz que aparentemente a vista dela está bem, mas fala que ela vai precisar ir até o hospital para fazer outros exames. Porém, Ângela diz que não pode pagar, mas Leonardo fala que ela vai entrar para o projeto beneficente. Ângela agradece por ele ter ido socorrer ela, e Leonardo fala que se sente culpado por sua mãe ter demitido ela. E Ângela não entende o porquê ela fez isso. E Leonardo conta que Mirta disse que não gosta do jeito que Ângela olha para ele. Ângela diz que não sabe do que ele está dizendo, e brinca falando que agora só tem um olho para olhar para ele, e então Leonardo fala que os olhos dela são os mais lindos, e se aproxima para beijá-la, mas recebe uma ligação e diz que precisa voltar para o hospital para ver a irmã de Álvaro, e Ângela diz que finalmente ele conseguiu o que queria. Nesse meio tempo, Sandro lê a carta que fez para Dario e fecha o papel. No hospital, Alma fala que vai levar Mirta, mas ela fala que sua amiga vai vir até ela e depois vai levá-la para casa, mas Alma fica preocupada, porque Leonardo pediu para ela levar Mirta para casa, mas ela diz para Alma não se preocupar, porque Leonardo vai fazer uma cirurgia e só vai chegar em casa de madrugada, e então as duas se despedem e Alma fica olhando ela ir. Por outro lado, Leonardo está com Ângela no carro e recebe uma ligação de Sandro, perguntando se o filho está ocupado, e Leonardo diz que vai fazer uma cirurgia pela noite, e o pai diz que precisa conversar com ele, e pede para o filho ir para o apartamento depois que terminar a cirurgia, porque quer falar uma coisa que não pode ser por telefone. Leonardo pergunta se está tudo bem, e Sandro diz que sim, e que só quer abraçar o filho, e agradece a Deus por ter um filho como ele, e Leonardo diz que é o que é por causa do pai, e os dois falam que se amam e desligam. Ângela fica olhando para Leonardo e ele pergunta o que foi, e ela diz que nada, e que é muito bonita a forma que ele e o pai se tratam. Por outro lado, Samantha dá um café para Dario, e ele agradece por ela ter levado ele embora, e Samantha começa a se aproximar dele, e Dario fala para ela parar, porque é melhor amigo de Álvaro. Mas Samantha continua provocando ele dizendo que Álvaro tem tudo, a melhor posição, a melhor mulher, e sabe muito bem que ele daria de tudo para estar no lugar do amigo. Então Dario pensa um pouco e depois começa a beijar Samantha. Enquanto isso, Sandro dorme quando a campainha toca e ele vai atender, e se depara com Mirta, que diz que os dois precisam conversar, e pergunta se ele não vai mandar ela entrar. E então Sandro deixa, e Aníbal está acompanhando ela disfarçado de empregado. No hospital, Ângela caminha quando Álvaro a cerca, e pergunta o que aconteceu com ela, e Ângela diz que foi só um acidente. Leonardo fica olhando de longe, e Álvaro pede mais uma vez para Ângela o perdoar, e ela diz que já fez isso, e por isso ele mora em uma mansão, e não na cadeia. Mas Álvaro quer que ela o perdoe de coração, e pergunta se ela já esqueceu da noite de núpcias, e se por acaso já não o ama mais. Leonardo vem se aproximando, e Ângela fala que não ama mais Álvaro, e que está apaixonada por outra pessoa, e ele pergunta quem é. E então Ângela fala que está apaixonada por Leonardo Santillana, e o que sentiu por Álvaro não chega nem perto do que ela sente por ele. Álvaro fica furioso e fala que ela não pode andar com outra pessoa, mas Leonardo se mete e fala que ela já está com ele, e pergunta se ele quer que chame Samantha para os quatro conversarem, e Álvaro fica sem saída e mete o pé. Ângela se desculpa com Leonardo, mas ele diz que está tudo bem, e então é chamado para atender um telefonema e Ângela pensando na besteira que falou. Enquanto isso, Sandro fala que pensou que Mirta não queria ver ele nunca mais, e ela fala que eles precisam conversar sobre o divórcio, e pede para Aníbal pegar 2 taças de bebida, mas Sandro diz que não bebe mais, porém Mirta fala que ele vai acompanhar ela, porque ela também não queria perder uma perna. Mas Sandro diz que pode acompanhar com um refresco. De volta ao hospital, Leonardo fala que o oftalmologista já vai atender Ângela, e chama ela de namorada, e mais uma vez ela se desculpa.
E Leonardo fala que adora quando ela fala essas coisas, e que ela sabe bem que o atrai, então se aproxima dela e mente dizendo que Álvaro está olhando os dois de longe, e diz que vai ser muito estranho se um casal não se beijar, então os dois dão um beijão. E nisso Mirta continua conversando com Sandro sobre o divórcio, e Aníbal está colocando a bebida deles e põe alguma coisa no refrigerante de Sandro e depois serve os dois, e Sandro bebe toda a dose. Ângela e Leonardo param o beijo, e ela pergunta se Álvaro já foi e se realmente estava vendo eles, e Leonardo jura que sim. Então os dois ficam trocando olhares e pensando no beijo. Samantha está na cama de Dario, quando Álvaro manda uma mensagem perguntando aonde ela está, porque ficou sabendo que ela saiu há horas. Samantha fala que é Álvaro, e fala para Dario que vai dizer para ele que os dois estão juntos e que passaram um tempo maravilhoso, mas Dario fica desesperado e fala para ela não dizer isso, porque Álvaro é seu melhor amigo. Mas Samantha fala que Dario já trabalha no hospital há muito tempo antes de Álvaro, e que ele já deveria estar no posto dele. Então pede ajuda dele para mostrar para Álvaro que ele não é o dono do mundo. Dario fala que considera ele seu melhor amigo, e que não quer problemas, mas Samantha fala que ela é a herdeira do hospital, e que é melhor Dario não ser inimigo dela. E diz que é melhor ele fazer o que ela mandar. Sandro já está vendo tudo embaçado, e Mirta vê a carta que ele fez para Dario, e fala que ele é um desgraçado porque teve um filho com Fedra, e diz que ele vai saber como é não poder se mover. Então Sandro cai no sofá, e Aníbal começa a jogar muita bebida na boca dele, e diz que precisa de uma boa quantidade para parecer que ele morreu por isso. No hospital, Leonardo fala para Ângela que eles precisam conversar sobre o que sentem, quando são interrompidos porque o doutor está pronto para examinar ela. E então Leonardo apresenta Ângela como sua namorada, e a moça diz que elas já se conhecem porque ela foi até lá pedir trabalho, e Leonardo aproveita para reforçar o pedido. Leonardo se despede de Ângela, e diz que não vai conseguir levar ela em casa porque vai fazer a cirurgia, e diz que a ama e dá um beijinho nela. E então a moça diz que elas precisam ir porque o doutor já está esperando. Então Ângela vai andando e depois olha para Leonardo que está sorrindo para ela. Mirta pergunta se Sandro já está morto, e Aníbal verifica e diz que falta pouco, mas que vai dar um remédio para acelerar o processo. Mirta fala que quer ir embora, porque está com medo que alguém chegue, e Aníbal lembra que ela queria ver o ex-marido morto, mas Mirta diz que mudou de ideia, e que o melhor de Sandro vai ficar para ela que é seu seguro de vida. E nesse meio tempo, Samantha sai da casa de Dario, e Fedra chega e vê ela saindo com o carro, e fica desconfiada. Aníbal leva Mirta para casa, e ela fica preocupada se Sandro não morrer, mas Aníbal garante que fez tudo certo e que ela só precisa aguardar a notícia ruim chegar. Do lado de dentro, Alma está olhando umas roupas de Leonardo, e se lembra de uma noite de amor que teve com ele, e nisso a campainha toca e ela vai atender, e Mirta já está esperando, e fala que sua amiga precisou ir embora rápido, e Alma pergunta como ela está, e Mirta responde que melhor que nunca. Fedra pergunta a Dario o que Samantha foi fazer lá, mas ele não quer dizer nada. Então ela fala que foi até lá para tentar explicar seus motivos para não dizer nada sobre o pai dele. Mas Dario diz que ela nem imagina como foi sua vida tentando imaginar como era o rosto do pai que ele nunca conheceu. Samantha chega em casa e Gerardo diz que estava esperando por ela, e pergunta se ela sabe que Álvaro continua procurando por Ângela. E que até arrumou briga com Leonardo por causa dela, e Samantha fala que Álvaro já contou pra ela, e Gerardo quer saber aonde está a dignidade da filha,
e ela diz que vai continuar lutando pelo homem que ama. Enquanto isso, Sandro está desacordado no sofá, quando de repente começa a mexer a boca, como se fosse jogar tudo para fora. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.